Hey galera, aqui é o Jason e a gente está continuando a nossa série falando um pouco sobre fazer quadrinho, fazer mangá na prática, né? E eu achei que valia a pena falar um pouco mais de storyboard, só que dessa vez aqui voltado mais diretamente mesmo para a parte prática, falar um pouco aqui. Eu achei que era um assunto que dava para se estender um pouco, né? No vídeo passado eu falei mais da parte teórica. Caso você não tenha visto esse vídeo, o link está aqui nos cards, é só clicar aí para você ver antes de ver esse aqui. Lembrando que essa série de vídeos, né, fazendo mangá na prática, eu tô inspirando aqui na produção da continuação do meu mangá Makai Mail, né? Então eu tenho esse mangá Makai Mail que eu já fiz, já foi publicado, sendo publicado aí pela editora Conrad, e eu tenho trabalhado na continuação dele. E aqui o que vocês estão vendo é exatamente o storyboard de Makai Mail que eu fiz. E com base nele, a gente vai falar um pouco aqui sobre escolhas de quadro, posições, algumas dicas mais práticas para você que está fazendo o storyboard do seu mangá. Então, vamos lá, vamos falar aqui do Makai Mail Swarga, que é o nome da continuação. Certo, esse aqui é o capítulo 1, né? Eu até gostaria de repente, fazer um vídeo fazendo o storyboard, falando com vocês enquanto isso, mas fazer o storyboard primeiro que demora muito, é realmente algo bem demorado para fazer, pensar, esquematizar toda a página, então eu não conseguiria falar e fazer ao mesmo tempo. E outra coisa é que eu já estou avançado no storyboard, então teria muito spoiler. Para quem não leu, o que já está aqui já pode ser considerado spoiler, mas isso aqui é o início do quadrinho, é o início do mangá, então não tem muito problema. Certo, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu comecei fazendo essa divisão aqui, pegando uma folha de sulfite normal, né, padrãozinha, 75 gramas, a mais normal que você encontra em qualquer lugar, e dividindo ela em 4 quadrantes, 4 partes, para eu poder, assim, com uma folha frente e verso, ter 8 páginas de quadrinho desenhado. Logo de cara, eu vou dar um conselho aqui para vocês quando vocês fizerem isso, ou quando você fizer de outra forma, que seja só dividindo a folha em 2 e aí usando metade dela, né, para fazer cada página, é você se atentar com isso daqui. Quando você usa a página assim, você tem, por exemplo, uma visão aqui de como seria o quadrinho quando ele está aberto. Então você tem mais ou menos essa representação, meio que uma simulação de quando o leitor está lendo mesmo. Então, sempre fazer de um jeito que você já consiga ter essa visualização. E uma coisa que eu, inclusive, fiz errado aqui, porque eu queria... Quer dizer, não é que é errado, mas é que vai contra os padrões do mercado, etc. É uma coisa que eu queria fazer diferente mesmo, mas no final, por conta de padrão, por conta de ser por uma editora, coisa do tipo, então é considerado que eu fiz errado. Que geralmente a história, ela sempre começa aqui na página de número ímpar, né? Então você tem aqui página par, página ímpar. Sempre assim, porque é considerado que 1 é um número ímpar e é a capa. Aí 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui sempre é ímpar. O ideal, né, nas histórias é que você sempre comece a história na página ímpar. E daí você vai par, ímpar e segue assim. Então, no caso aqui o meu começa desse jeito, né? Tá começando na página par, mas como eu não tenho páginas duplas também, isso aqui consegue ser revertido tranquilamente, eu posso jogar para ser uma página ímpar, mas eu só tenho que ficar esperto se eu for fazer, por exemplo, uma página dupla. Uma página dupla, como tem aqui em Makai, né? Ela ocupa os dois lados, então eu tenho que tomar cuidado para na hora que eu fazer aqui, se eu fizer uma página dupla aqui, ela vai ficar fora da ordem na hora que eu colocar no mangá em si. Então, pula geralmente o que seria a primeira página e começa aqui, porque seria a página 1, página 2, né? Página 1 não, seria aqui a página, seria nem página, né? Porque a história começa aqui, mas enfim, a página 1 seria aqui. Primeira dica. Outra dica que eu acho legal a gente falar é sobre questão de quadros. Principalmente quem está muito acostumado em fazer roteiro, quem está começando ainda, tem o costume de às vezes querer encher a página de quadro para poder contar a história, para poder ter o máximo de texto, de balão possível. E uma coisa que é preciso ter noção é que, né, você tem o tamanho final onde vai ser impresso e você tem o tamanho do desenho. Quanto mais quadro você tenta pôr aqui na página, menor vai ser as coisas. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma divisão com 3 quadros. Mas são 3 quadros, né, no espaço pequeno onde tem aqui o espaço de 1, né? Você vê aqui.
são desenhos menores, eu não tenho como fazer uma cidade aqui, a não ser que eu queira fazer uma representação mesmo dela de longe, não tem como colocar detalhes aqui, não tem como fazer uma cena muito complexa aqui. Da mesma forma aqui embaixo, ó, eu dividi os quadros aqui em 4 quadros em sequência, mas aqui você fazer 3 é meio que assim, já é um máximo que você pode fazer. Então é um foco no olho do personagem, tendo lágrimas e começando a chorar. Então, eu usei essa mecânica aqui de 4 quadros para dar uma gradação, como se você estivesse fazendo quase uma animação com o desenho. Então, para dar uma gradação na atitude do personagem e para demonstrar ali o tempo passando, né? Então, tanto para mostrar essa gradação na expressão dele, quanto para fazer a passagem de tempo, nesse caso específico dessa cena. Esse tipo de escolha é a escolha que você vai ter que fazer na hora de fazer o storyboard. O storyboard ele serve exatamente para isso. Não tem problema uma página aqui ficar diferente depois da página final. Inclusive, eu poderia ter usado o próprio storyboard dessa versão de Maca e-mail para explicar isso para vocês, mas eu nem sei se eu tenho mais ele. Acho que eu já joguei fora. Opa, tô eu aqui fazendo uma interrupção rápida no seu vídeo para avisar que Maca e-mail saiu pela Conrad Editora. Talvez vocês já ficaram sabendo aí, já viram em outros vídeos eu comentando sobre isso, mas para quem não sabe, esse quadrinho meu aqui está sendo lançado pela Conrad. Inicialmente ele está sendo lançado de forma digital e esse volume aqui ele está sendo dividido em capítulos. Eu estou usando muito está sendo, né? Cada capítulo vai estar disponível, por enquanto tem na Amazon lá, então caso você tenha Kindle, caso você, né, use a Amazon aí para comprar ou tenha o serviço da Amazon Prime, você consegue lá muito mais barato do que quando estava vendendo aqui o físico pela minha loja ou no Catarse ou coisa do tipo. Então você consegue ler Macaé por um preço mais em conta e conhecer aqui essa história. Ele é um volume fechado que está sendo dividido em vários capítulos. O link vai estar aqui na descrição. Eu espero que vocês gostem. Opa, pode voltar para o vídeo. Quando você vai fazer o storyboard, essa parte do exercício que vai vir, né, que você vai estar empregando na hora de fazer o storyboard. É você pensar na quantidade de quadros que vai vir na página, na posição dos balões de preferência e no ângulo da cena, a cena que você vai mostrar. Por exemplo, se está tendo um diálogo, quais são os ângulos que você vai mostrar esse diálogo, as coisas acontecendo? Por exemplo, aqui essa página é interessante porque todos os quadros estão exatamente no mesmo ângulo, porque o foco dela é mostrar realmente o diálogo aqui acontecendo desse lado com esses dois personagens, enquanto o personagem que está em evidência, que está aqui em primeiro plano, ele está, né, treinando, então você mostra o movimento dele com a espada. Então é uma página meio parada, entre aspas, né, mas você tem um movimento aqui central do personagem. Muita gente, às vezes, por conta de ser um diálogo assim muito grande, faz a cena e deixa praticamente a cena repetida. Acaba deixando a leitura bem mais monótona. Nesse caso, eu só posso fazer isso porque eu tenho uma outra cena, principalmente que está em evidência, né? A movimentação está em evidência, ela está na frente da cena. E aqui a gente tem mais algumas outras escolhas, né? E uma coisa que raramente, quando você vai escrever o roteiro, antes de você pegar o desenho, ou quem é só roteirista aí vai trabalhar com desenhista, é muito raro um roteirista ele pensar numa cena, por exemplo, assim, onde você tem só o personagem gritando aqui e uma cena grande com alguma outra fala, alguma outra coisa assim, porque isso aqui é algo explicitamente visual, é algo para dar impacto na cena, é algo para dar pressão na cena. A pressão que a gente imagina que ela deva ter, um impacto que a gente quer que ele cause no leitor. Então, na hora de escrever, ainda que você não esteja desenhando, ou ainda que você não desenhe de forma nenhuma e você vai passar isso para algum desenhista, sempre pense que tem cenas que elas são mais impactantes que outras, são mais importantes na história. E que o desenho e o texto, ele tem que se casar, ele tem que contar a história junto. Então, até para a leitura, né, para o leitor não ficar muito cansado com a leitura, um monte de quadro pequeno, um monte de informação jogada, sem muito respiro, né, por exemplo, cenas assim, cenas grandes, sem diálogo, cenas assim que buscam representar, passar alguma coisa só com desenho, sem fala. Esse tipo de coisa ajuda a leitura a ficar mais dinâmica, né? Por exemplo, aqui você tem bastante balão e tal, e você não tem muita importância para o desenho. O desenho aqui é secundário, o foco são os balões. Aqui no final já é totalmente o contrário, nem tem balão, porque o foco aqui é um close, é a expressão do personagem. Então você tem que saber muito bem o que cada quadro vai passar para você poder contar a história, poder decidir o que você vai fazer. E exatamente por isso que eu acho que demora muito para fazer um storyboard, pelo menos no meu caso. Como mesmo eu tendo, às vezes, escrito, mesmo eu tendo alguma ideia do que eu quero fazer, pensar em
onde eu vou encaixar cada quadro, onde eu vou terminar a minha página. Por exemplo, eu sei que quando eu estou lendo aqui, o leitor vai ler aqui, e essa página já vai estar em evidência. Então, se eu colocar uma surpresa nessa página aqui, na hora que o leitor virar aqui, ele está lendo aqui. Aí eu contei a história aqui, a surpresa está aqui. Ele virou aqui, ele vai ver a surpresa. Na hora que ele virar, ele vai ver a surpresa. Mesmo que ele vire o olho para lá, a visão periférica dele vai estar pegando a página aqui. Então é sempre interessante você deixar a surpresa, por exemplo, na página par, que é na hora que ele virar a página, pum, surpresa, entendeu? Então, fazer isso, você pensar em como você vai estruturar a página de modo que as cenas importantes ou impactantes fiquem no lugar certo, para meio que não dar um pequeno spoiler para o seu leitor e acabar tirando o impacto que aquela cena deveria ter, vai ser uma das coisas mais importantes que você vai pensar aqui na hora de fazer um storyboard. E, como eu disse, são essas coisas que fazem todo esse trabalho do storyboard ser muito importante e ele acabar levando um tempo. Porque é na hora de você ver isso e você, de repente, mostrar isso para algum leitor, ou você mesmo, depois de um tempo, pegar e ler o seu storyboard, que você vai reparar nessas coisas e, de repente, vai ter liberdade para mudar. Afinal de contas, é muito mais fácil fazer alguma alteração aqui nesses rabiscos, nesse storyboard, né, que é tudo feito um pouco mais de qualquer jeito. Na verdade, o meu ainda tem bastante detalhe. Aqui que vocês estão vendo tem muito detalhe. Um storyboard, geralmente, ele vai ter que ter muito menos detalhe que isso, mas como eu expliquei no vídeo anterior, eu uso esse storyboard meio que como base no digital. Então, eu escaneio ele do jeito que está aqui e meio que vou colocando, acrescentando detalhes no digital para poder finalizar minha página. Isso faz eu ganhar algum tempo com a produção. E eu já faço quadrinhos há muitos anos e tudo mais, então meio que quando eu crio uma cena, eu crio uma página, eu já estou mais ou menos certo de como que ela vai ser, de como que ela vai ficar. Eu escrevi o roteiro antes, então já sei mais ou menos o que eu vou contar. Tem poucos casos aqui em que eu vou ter que apagar e refazer. Mas quanto mais iniciante você é, faz o storyboard mais simples, porque você vai ter que ficar voltando nele, mudando, alterando, que é muito melhor você alterar aqui do que você alterar depois de desenhar uma página como essa aqui, por exemplo, cheia de detalhes, cheia de coisa, e você fala, nossa, eu fiz tudo isso aqui, agora eu vou ter que jogar fora porque eu preciso mudar alguma coisa aqui, e aí essa página aqui já não vai existir mais. Então você acaba perdendo muito mais tempo nessa alteração. Lembrando que você pode ler tanto o Maca e-mail, essa versão aqui, quanto o início, aqui esse capítulo 1 que eu estou mostrando aqui para vocês, lá na Amazon e ou em outros aplicativos de leitura de quadrinho digital. O link está aqui na descrição, é só clicar para você ler. Está sendo publicado aí pela editora Conrad, você pode acompanhar lá, eu espero que vocês gostem e que essa série esteja dando vocês a fazer os seus próprios mangás. Muito obrigado por ter assistido, deixe o seu like aqui embaixo, seu comentário, faça sugestões, coloque suas dúvidas, porque isso me ajuda a saber o que eu trago aqui para vocês, o que pode ajudar vocês mais. É isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e é nóis!